Meu nome é Eduardo Parente, sou cirurgião bucomaxilofacial em Florianópolis, Santa Catarina, e vamos conversar um pouco sobre as condutas, os cuidados pré e pós-operatório para as cirurgias de consultório, remoção de siso, as extrações simples, instalação de implantes, biópsias ou qualquer outra cirurgia que a gente faça em ambiente ambulatorial, ou seja, que a gente faça aqui na clínica, tá? O primeiro tema é em relação às medicações pré-operatórias, ou seja, de antes da cirurgia, tá? É sempre muito importante o paciente relatar qualquer alergia, qualquer efeito colateral que represente a qualquer uma dessas medicações para que a gente possa fazer a substituição com segurança, tá? Então, a primeira medicação é o Decadron, que é a forma farmacêutica é a dexametasona. O objetivo dessa medicação é melhorar o pós-operatório e reduzir o inchaço, o edema, tá? Então, o paciente ele deve tomar 2 comprimidos 1 hora antes da cirurgia. A segunda medicação é o Amoxil, amoxicilina, que é um antibiótico e o objetivo é reduzir o risco de infecção, tá? O Amoxil, da mesma forma, 2 cápsulas 1 hora antes da cirurgia. E a terceira medicação que a gente vai utilizar é o Periogard, a clorexidina, que é um antisséptico bucal, e o paciente vai fazer bochechos com 10 ml de solução durante 1 minuto, 3 vezes ao dia, iniciando no dia anterior à cirurgia. Com esses 3 medicamentos, a gente vai preparar o paciente para ter uma boa cirurgia. Legal? Prescrição pós-cirúrgica, ou seja, o que a gente vai utilizar depois da cirurgia. Então, a gente vai utilizar a Novalgina, 500 miligramas por ml, 40 gotas de 6 6 horas por 3 dias. Essa medicação ela é utilizada para controlar a dor, tá? É um analgésico, né? Lembrando que a Novalgina é uma forma farmacêutica da dipirona, legal? E o Maxolid, né, que é o nimesulida, a gente vai tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias para controle da inflamação. Então, com essas duas medicações, a gente consegue controlar a dor e a inflamação e o paciente tem um bom pós-operatório. Em algumas situações, além dessas medicações, o paciente vai precisar continuar o antibiótico também depois da cirurgia, e aí isso é caso a caso, a gente vai orientar quando for necessário. Legal? Por fim, o Periogard, que a gente vai fazer bochechos por 60 segundos, com 10 ml de solução, 3 vezes ao dia durante uma semana. Tá? Só que nos primeiros dias, de 3 a 5 dias, dependendo da cirurgia, a gente não vai fazer o bochecho com vigor. A gente vai mais colocar a solução na cavidade bucal, mexer para um lado, mexer para o outro, deixar ele escorrer na boca e descartar na pia sem fazer grande esforço, para não romper, para não abrir os pontos. Tá? E por fim, a gente vai para as instruções pós-operatórias, ou seja, os cuidados que a gente tem que tomar depois da cirurgia, né? Então, morder o rolo de gaze por 1 hora, o que que é isso? Né? Quando a gente corta, a gente aperta para evitar o sangramento e essa compressão ajuda a estancar, né? Na boca, para que a gente não precise colocar o dedo pressionando, a gente coloca uma bolinha de gás, essa gás o paciente vai fechar os dentes, não precisa morder com força, basta manter os dentes encostados, ela vai fazer essa compressão e automaticamente vai ajudar a estancar e parar o sangramento. Legal? 1 hora depois, tira essa gase e descarta e não precisa utilizar novamente. Dieta líquida e pastosa, fria por 3 dias, tá? A dieta ela tem que ser líquida e pastosa por conforto, para não comer um alimento duro, bater ali na região da cirurgia e machucar. E ela é fria porque tudo que for quente causa sangramento, ou seja, se a gente comer um alimento quente, vai fazer uma vasodilatação, os vasos sanguíneos vão aumentar de tamanho e vai facilitar a ocorrência de sangramentos. E, logicamente, o que for gelado faz exatamente ao contrário, né? Então, a dieta fria, sucos, sorvetes, vitaminas, enfim, gelados, eles fazem vasoconstrição e reduzem o sangramento.
Legal? Não se expor ao sol ou outras fontes de calor por 3 dias, porque, mais uma vez, tudo que for quente, um ambiente aquecido, causa vasodilatação e sangramento. Então, a gente precisa evitar. Legal? Higiene oral rigorosa. Depois da cirurgia, é sempre muito importante que o paciente mantenha muito boa higiene, tá? Porque sem boa higiene vai ocorrer o acúmulo de alimento na região e fatalmente vai contaminar com bactérias e contaminar a cirurgia, desenvolvendo infecção, drenagem de pus, dor e etc, né? Então, a melhor forma de a gente evitar essas infecções é justamente manter uma boa higiene. Então, o paciente ele pode e deve fazer a escovação de todos os dentes, fazer o bochecho, né, o enxágue bucal com o periogarde, e no local da cirurgia, se a sua escova for super macia, pode passar lá com cuidado. Se a sua escova não for tão macia assim, você deve limpar a região da cirurgia com uma gazezinha. Pode umedecer ela ali no periogarde e limpar lá o local da cirurgia. Mas é importante sempre a gente manter tanto os dentes quanto o local da cirurgia limpos, tá? Outros cuidados são evitar de falar, cuspir, bochechar com vigor, fazer sucção com canudos por 5 dias. Por quê? Porque isso força essa região e pode fazer o rompimento, a abertura dos pontos. Também é muito importante não fumar ou ingerir bebidas alcoólicas, porque isso atrapalha aí muito o pós-operatório dos pacientes e pode também interferir com as medicações, né? No caso das bebidas alcoólicas, pode forçar em excesso o fígado e trazer problemas, complicações. Cuidados nasais de não assoar o nariz e evitar espirros, o fato de a gente evitar essas manobras é, ajuda porque elas evitam pressão, né? Então, suar o nariz ou o espirro causa muita pressão dentro da boca e do nariz. Então, dependendo do tipo de cirurgia, essa pressão ela pode causar ali algum rompimento e causar algum tipo de complicação. Então, sempre que possível, a gente vai evitar. Legal? Gelo. O gelo a gente vai aplicar por 25 minutos, 6 vezes ao dia, no local da cirurgia durante 3 dias. Tá? O gelo ele tem que ser aplicado sobre o local da cirurgia, então, por exemplo, uma remoção de sisos é nessa região, se for um implante anterior, vai aplicar na região mais anterior, enfim. Esse gelo ele tem que ser aplicado sob leve compressão, tá? Você não pode simplesmente só encostar de levinho, porque isso não vai fazer praticamente nenhum efeito. Você tem que colocar o gelo e fazer uma leve compressão, tá? Durante esses 25 minutos, assim a gente vai ter um bom efeito do gelo. Depois de 72 horas, ou seja, depois de 3 dias, encerra o uso do gelo. Por quê? Porque o gelo nos primeiros dias ele ajuda, ele faz vasoconstrição, né? Reduz o vaso sanguíneo de tamanho, reduz sangramento, reduz o inchaço, mas depois de 3 dias, essa vasoconstrição retarda a cicatrização e facilita a ocorrência de infecção, porque não chega a célula de defesa e célula de cicatrização. Então, automaticamente a gente faz o gelo por 3 dias e depois suspende, tá bom? Manter a cabeça elevada é sempre preferível que o paciente no pós-operatório fique mais sentado do que deitado, tá? Com isso, a gente tem menor inchaço e menor sangramento. E quando deitar, manter a cabeça mais elevada possível, também para evitar sangramento e inchaço. Legal? Após a cirurgia pode ocorrer edema. Toda cirurgia que a gente faz na cavidade bucal, ela faz algum inchaço, tá? Então, esse inchaço ele aparece um pouco no primeiro dia, bastante no segundo dia e um pouco no terceiro. A partir do quarto dia ele já começa a estabilizar e regredir, mais ou menos aí com uma semana para as cirurgias menores, o edema já regrediu totalmente. Legal? Leve sangramento. Lembra que na boca a gente não forma aquela casquinha, aquela crosta que forma na pele, né, que evita o sangramento. Então, de vez em quando, pequenos sangramentos na cavidade bucal são normais. Esse sangramento ele mistura com a saliva, fica aquela saliva avermelhada, e isso não é importante, não é preocupante.
que a gente não pode ter é um sangramento que ele chega a encher a boca, fazer grandes coágulos dentro da boca. Isso é um sangramento que merece tratamento e, se for o caso, você vai entrar em contato com a gente para que a gente faça o tratamento adequado. Legal? Manchas arroxeadas são raras de acontecer, mas pode, né, na mandíbula, abaixo dos olhos, no pescoço, e essa mancha gradativamente ela vai sumindo e vai descendo. Lembrando, ela pode ser arroxeada, ela pode ser esverdeada, pode ser amarelada, tá? E normalmente aí com 1 ou 2 semanas ela se resolve completamente. Isso não é uma complicação, isso é uma reação natural do corpo que acontece em alguns pacientes. Então, basta ter paciência que esse roxo, amarelado ou esverdeado vai sair, tá? Limitação da abertura da boca. Muitas cirurgias resultam numa limitação da abertura por causa da musculatura que fica toda contraída, tensa, e à medida que vai cicatrizando, essa abertura vai voltando ao normal, tá? Então não é nada preocupante. Gradativamente o paciente vai recuperando a abertura bucal. E por fim, a questão de dormência da gengiva, dentes, lábio, língua e queixo, ela está relacionada à proximidade da cirurgia com um nervo que passa ali na mandíbula, tá? A gente chama de nervo alveolar inferior. E isso tem que ser visto caso a caso, né? Tem pacientes que têm risco maior, tem pacientes que têm risco menor, tem paciente que não tem risco nenhum, né? Mas isso vai ser visto e orientado caso a caso. Por fim, qualquer dúvida, a gente deixa aqui os contatos no item 12, né? Existe o contato direto da clínica e o contato direto meu mesmo, esse é o meu telefone particular, então você tem acesso direto a mim a qualquer momento do dia, tá bom? Faça todos os cuidados e medicações corretamente para a gente ter uma boa recuperação. Um abraço.